E aí, colega, tudo bem? Você sabe diferenciar broncopneumonia de pneumonia intersticial? Será que é tudo pneumonia? Será que é tudo igual? Acho que não. Se você quiser saber, fica aqui que eu vou te contar. Bom, para começar, todo mundo concorda que pneumonia é um processo inflamatório do pulmão, certo? E essas pneumonias podem ser classificadas de diferentes formas, como por exemplo, em relação à distribuição, em focal, multifocal, difusas. Isso diz respeito ao acometimento pulmonar. Elas podem ainda ser classificadas quanto à evolução, em pneumonias agudas, crônicas, crônico-ativas, entre outras. Elas podem ainda ser classificadas quanto ao seu aspecto, em pneumonias fibrinosas, catarrais, purulentas, hemorrágicas, necróticas, granulomatosas. Essas classificações se relacionam com o agente causal da pneumonia, que podem ser virais, fúngicas, por inalação de gases tóxicos. E cada tipo de pneumonia vai se manifestar de uma forma e vai ter as suas próprias características. Mas existe uma classificação que é particularmente importante, porque ela extrapola a necessidade de conhecimento do patologista apenas. Esse tipo de classificação é muito importante para todos os profissionais da medicina veterinária. E essa classificação diz respeito ao local de início da pneumonia. Ela é também citada como classificação anatômica. Nesse tipo de classificação, as pneumonias podem ser classificadas em broncopneumonias e pneumonia intersticial. Existem outros tipos ainda, mas a gente vai só citar. Mas vamos nos ater nas principais, então, na broncopneumonia e na pneumonia intersticial. O que é broncopneumonia? Como o próprio nome pressupõe, é o processo que se inicia na junção do bronquíolo com os alvéolos. Vamos relembrar um pouquinho da anatomia das vias respiratórias? A traqueia se divide nos brônquios, que no pulmão se ramificam formando os bronquíolos, até formar o bronquíolo terminal, depois o bronquíolo respiratório, que por fim vai formar os alvéolos, vai se transformar ali nos alvéolos, o local onde acontece a troca gasosa, a hematose. É justamente nessa porção de transformação do bronquíolo para o espaço alveolar que ocorrem as broncopneumonias, na junção dos bronquíolos com o alvéolo. Diversos fatores explicam o início das pneumonias nesse local. Dentre eles está a ausência de proteção mucociliar. O que é a proteção mucociliar? A proteção mucociliar é um sistema que acompanha as vias respiratórias, desde a traqueia até ali os bronquíolos. Esse sistema consiste na produção de muco pelas células caliciformes e da ação dos cílios empurrando esse muco e, consequentemente, levando os patógenos para as vias superiores até a eliminação deles. Acontece que justamente nessa porção de transformação alveolar não existe mais esse sistema, o epitélio não é mais o epitélio respiratório, o que faz com que seja um local propício para o desenvolvimento dos patógenos que são inspirados. Então, quando a gente pensa em broncopneumonia, a gente pensa nas pneumonias por via aerógena, ou seja, os agentes causadores desse tipo de pneumonia, eles entram no pulmão através da inspiração. Além disso, nós associamos esse tipo de pneumonia principalmente a agentes bacterianos, mas não é uma regra. Biologia não é matemática, então não existem regras absolutas, tem muitas exceções. O animal acometido vai ter uma área de consolidação pulmonar, principalmente crânio-ventral, nas áreas crânio-ventrais dos pulmões. Isso acontece devido a uma menor extensão das vias aéreas para esses locais, como a gente vai ver na imagem, e a gravidade, que dificulta a eliminação desses agentes. Microscopicamente, é possível observar um infiltrado inflamatório no lúmen alveolar e bronquiolar. São essas características, então, que definem a broncopneumonia. Tá, mas e a pneumonia intersticial? A pneumonia intersticial é um processo que acontece principalmente nos septos interalveolares. Então vamos lembrar que a broncopneumonia acontece dentro dos alvéolos e a pneumonia intersticial acontece fora, nos septos. Esse tipo de pneumonia relaciona-se principalmente a agentes virais, diferente da broncopneumonia que se relaciona principalmente com agentes bacterianos. Um exemplo de causador da pneumonia intersticial é a sinomose. Além disso, esse tipo de pneumonia também está relacionada à exposição a gases tóxicos. E os processos que levam a essa pneumonia, principalmente quando nós pensamos nas causas virais, normalmente é por via hematógena, diferente das broncopneumonias, que é por via aerógena. Então, o agente causal primeiro entra no organismo e pela circulação ele consegue chegar até os pulmões. Macroscopicamente, os pulmões desse animal acometido por pneumonia intersticial apresentam-se difusamente consolidados, principalmente nas regiões dorsocaudais, o que é diferente do padrão da broncopneumonia, o que faz com que seja perceptível já no momento de uma necrópsia, por exemplo.
E essa pneumonia tende a ser um processo mais crônico, no qual, microscopicamente, a gente vê um processo proliferativo e fibrótico nos septos interalveolares. Embora ela também passe por um processo agudo de exudação por um momento, mas depois ela tende a se tornar um processo mais crônico com essa proliferação de fibras. Existe também a pneumonia lobar. A pneumonia lobar pode ser considerada uma broncopneumonia de ocorrência aguda que acomete a maiores porções dos lobos, né, e tende a ser um processo mais grave, mas ela é muito parecida com a broncopneumonia. Lembrando que um processo pneumônico pode propiciar a ocorrência de infecção secundária, causando uma combinação entre agentes virais e bacterianos. Então, não dá para ter uma regra. Uma pneumonia viral pode propiciar a vinda de uma bactéria oportunista, então eu posso ter uma mistura dos padrões. E aí, você sabia tudo isso sobre pneumonia? Ficou em dúvida? Tem alguma pergunta? Se você gostou do conteúdo, então curte, salva, compartilha. É isso aí, até mais.